Salve Maria, comentar um comentário aqui de um irmão protestante, né? Não vou falar o nome porque não me interessa. É só, a tradição não pode estar em igualdade com a Bíblia, porque ambas estarão em contradição. Meu irmão, a Bíblia vem da onde? Como surgiu essa Bíblia aqui com capim e tudo na sua casa? A tradição que sustentou. Atos Apóstolos 2, desce o Espírito Santo. Quem está pregando primeiro ali? Pedro. Pregando com o quê? Oralmente. Novo Testamento. E o Velho Testamento também foi oral, via oral, depois escrita, certo? A Bíblia não está acima do magistério e nem abaixo do magistério. Está unida com o magistério. É isso que eu falei no vídeo. Entendeu? A escritura vem do magistério. Então, surgiu primeiro a Bíblia, depois surgiu o magistério? Então, o catecismo está certo, usando o catecismo. Vamos ver aqui, o magistério da igreja não pode estar em igualdade com a Bíblia, porque ambos estarão em contradição. Logo, a Bíblia tem que estar acima da tradição, do magistério e da igreja. Ambos têm que ser pautados na Bíblia, certo? Ele usou aqui Marcos, exemplo do porquê. E isso tem que ser assim. Em Marcos 7:7-3, a tradição não pode estar acima. Tradição judaica, meu querido. Homens, em Gálatas 1:6-9, ó. Homens não podem anunciar outro evangelho. A Bíblia é a única regra de fé. Através da Bíblia, estão anunciando quantos de evangelho? A Mundial prega o evangelho. A Adventista prega o evangelho. A sua igreja prega o evangelho. Então, é isso que é o perigo. Auto-interpretação. E o magistério não está acima da Bíblia. E a Bíblia não está acima do magistério e da tradição. Você está ficando xarope? Como é só a Bíblia estar acima da tradição do magistério? Onde você leu isso? A Bíblia mostra... Olha só. Tá bom, vamos de Bíblia então. A Bíblia mostra que tem um magistério sobre de Pedro de ficar na igreja. A Bíblia mostra que foram enviados aos apóstolos 1 e 2. Deu pastoreio a Pedro, João 21, do 15-17. Em Atos Apóstolos 2 ali, desce o Espírito Santo. Quem está pregando primeiro? Pedro. Olha só, cara. A Bíblia fala em Efésios... Vamos terminar aqui o comentário dele. Aqui, ó. Portanto, irmão, é louvável que o Senhor deseja defender a sua fé. Mas vamos defender Deus. Vamos defender o Evangelho. A briga entre nós, protestantes e católicos, em nada ajuda a levar ao reino de Deus. Que Deus o abençoe. Irmão, Cristo, ele instaurou o reino na terra para você chegar até ele. Mateus 16, o reino de Deus. Os protestantes, vocês protestantes, doutores, que está acima do magistério, só usando a Bíblia, mas a Bíblia vem do magistério da tradição. Ambos da mesma fonte. Como a Bíblia vai estar acima do magistério e da tradição, se a Bíblia vem do magistério e da tradição? É o nosso manual de fé, é só Bíblia. Se você for ter essa visão, por isso que aí, ó, tantas igrejas, tantas denominações, qual delas prega o verdadeiro Jesus? Tantos caminhos de salvação. E o Espírito Santo assiste à igreja. Mateus 28:20. E a divina universidade de sabedoria será conhecida, Efésios. E só a escritura não tem na Bíblia, Efésios 3:10, ó. Assim, de hora em diante, as denominações e a potestade celeste podem conhecer pela igreja. A divina universidade da sabedoria. Que igreja é essa? Coluna sustentáculo da verdade. Como vamos saber quem escreveu o Evangelho de São Marcos? São Lucas? São Mateus? Quem te garante que foi esses autores que escreveu? O magistério. A tradição.
Primeiro pregar ali, você lê o livro de Eusébio de Cesareia, História Eclesiástica, lá no século III, Pedro pregando um evangelho oral. Evangelista São Marcos ia escrevendo a pregação de Pedro. Depois ele foi enviado no Egito e pregava nas comunidades o evangelho que escreveu da pregação oral de Pedro. Primeiramente, Deus com suprimento os apóstolos, 1 Coríntios 2:28. Nessa igreja, sobre ti, Pedro, edificando a minha igreja. Então é loucura, cara. A Bíblia está acima da tradição e acima do magistério. Porque vocês renegam a tradição, vocês renegam o magistério. E só tem como uso a escritura, que vem do magistério, que vem da tradição. 16 séculos de atraso, a sua igreja que veio. Em 16 séculos de atraso surgiu a sua igreja protestante. Já tinha Bíblia. Então quem está com a verdade? O magistério mais de 2000 anos de história, ou a sua igreja que surgiu 16 séculos de atraso? Ou, por exemplo, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Nesse ponto. Quem veio primeiro? A escritura, a tradição ou o magistério? Aqui, ó, catecismo. A tradição e a Sagrada Escritura, ó, estão entre si, eternamente unidas, ó, em comunicação, ó. Unida, o que é unida? Unidade, que vocês não conhecem, que é ter unidade. Unida com a tradição e o magistério. Não está acima nem abaixo, está unida, como a Santíssima Trindade está com o Pai, certo? Ambas da mesma fonte divina, ó, mesma fonte divina. Os apóstolos do Espírito Santo, e eles estão em pública. Os apóstolos pregando, é a mesma fonte divina, a mesma revelação. Foram, de certo modo, um só todo, e tendo para o mesmo fim, tanto uma como a outra, presente e fecunda na igreja, o ministério de Cristo, que prometeu permanecer com os seus, todos os dias, até o fim dos tempos. Então, essas brigas aí você fala para os pastores, cara. O único que persegue a igreja é os pastores. Como vai ter paz? Mesmo, nós católicos não tem acordo com vocês. O meu ponto de vista não tem acordo. Visão protestante. Cristo, ele fundou uma só igreja. Só tem um pastoreio. Um só caminho de salvação. Simples. Que não é a igreja protestante, não. A Mundial prega uma salvação. A Plenitude prega outra salvação. O Edir Macedo apresenta outra salvação. Os Adventistas, não são eles. Somos nós. Não, é os mornos. A origem está aqui. Não, são os calvinistas. Qual deles? Todos pregam a palavra. Todos usam a escritura. E você é um mal agradecido. Você gospe no prato que você comeu. Essa Bíblia não caiu de paraquedas na sua mesa. Foi confiada ao magistério. Aí você estuda lá como os apóstolos morreram. Como os pais apostólicos morreram. Aí você vai entender isso aqui. Como surgiu a igreja protestante? Teve mártires? Simples, cara. É sobre ti, Pedro, eu edificarei a minha igreja, não a minha. Salve, essa é a resposta. Eu não vou nem dar a resposta, porque eu não estou muito legal hoje. Mas já está amplo para você entender. Vocês têm uso, pessoal. Você usa a escritura acima do magistério e acima da tradição. Vocês são a solução do evangelho. Vocês protestantes. Sem guiado pelo Espírito Santo que assiste essa igreja. Segundo Coríntios 4, irão pegar vários Jesus diferentes, que é a inspiração de outro Espírito. É esse Espírito que te guia, que dá revelações proféticas. Não é não? Em Atos Apóstolos 2 ali, desceu ali na unidade, você vê a unidade. Salve Maria. E 1 Coríntios 1:10, Paulo fala em Filipenses 2:2, tem que ter unidade. Para finalizar aqui, vocês não têm isso aqui, ó. Olha só. 1 Coríntios 1:10, ó. Roga-vos, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que todos sejam em pleno acordo, que não haja entre vós o quê? Divisões. Hoje em dia você vê tantas divisões. Então, viver em boa harmonia, mesmo espírito, ó, no mesmo espírito e no mesmo sentimento, ó. Então vocês não vivem a sola escritura. Então, a Bíblia está do uso pessoal a você, agregada a você. Que Paulo está proibindo divisão. Então você tem que sair dessa divisão, se você amar a escritura.
Simples entender isso. Salve Maria.